Deus, aí sim seu casamento vai ser abençoado. Então muitas pessoas têm esse entendimento, eu vou procurar aquecer meu casamento, você vai destruí-lo. Destruir, porque a tendência que envolve pornografia é os dois se separarem. Se separar. Esse é o evento. E eu quero passar pro Janailson, né, que ele é do Ministério Semearte. A gente tem até um vídeo que a gente foi lá na cobertura do Fest Novo, né, a gente fez essa galera bacana. Tem até acho que quase a peça toda, a gente divulgou no nosso canal no YouTube. Então, quero que você fale do seu projeto. Tem um projeto novo, né, acho que divulgou até no teu blog lá do Semearte. Então pode ficar à vontade, Janailson. Pois é. Primando a excelência das artes, eu sou ator, sou diretor e pela misericórdia líder do Ministério Semearte. Nós já existimos há 7 anos, e 7 anos de missões, 7 anos de evangelismo de rua, 7 anos de evangelismo de praça. E nós sempre tivemos essa busca pela excelência de aprendermos realmente, até porque no secular eles não se cansam de aprender sobre dança, sobre arte, sobre circo, sobre teatro. E nós não podemos ficar atrás, nós não podemos fazer um teatrinho de igreja, a gente não pode mais estar fazendo uma dancinha de igreja. E vendo essa necessidade, nós começamos a orar e Deus nos deu o aval de realizarmos no dia 29 e 30 de abril o 4º Congresso de Artes do Ceará e o primeiro realizado pelo Semearte. O último Congresso de Artes no Ceará ocorreu em 2013. Nós vamos estar realizando nesses 2 dias, será um sábado e domingo. Começará às 8 horas da manhã do sábado e culminará às 11 horas da manhã do domingo, até porque para os integrantes de igrejas poderem também pegar os seus cultos, testemunharem, experimentarem já do algo novo. A gente vai estar trazendo dois professores de teatro e 3 professores para a área da dança, sendo que no domingo a gente vai ter um palestrante coringa, que nós estaremos revelando essa semana no blog do Semearte, semearteceara.blogspot.com.br, e lá no blog você faz a sua inscrição também, o valor da inscrição custa R$30. E se você tiver um grupo a partir de 10 pessoas e você for escrever o seu grupo, cada integrante paga 20. E onde que você fica? Irmãos, se a gente mora longe, como é que a gente vai ficar? Vai ficar todo mundo reservado numa escola, vai ser uma espécie de mini retiro, onde terão artistas adoradores, aprimorando as suas artes, vão passar o dia inteiro tendo workshop, à noite teremos um grande encontro, uma grande noite de celebração, e no domingo um dia inteiro de estudo da palavra sobre a primazia da arte, como Deus utiliza a arte nessa geração. Finalizando, nós temos também a banda Doraí, que vai estar trazendo lá o seu forrozinho lá, o seu forró santo, trazendo lá nosso Nordeste e celebrando o Senhor Jesus. O Ministério Fruto Fiel também, que vai estar adorando lá no sábado à noite. Vai ser bênção, você vai ter direito à sua alimentação, você vai ter direito a alguns requintes, você vai estar tendo contato com outras pessoas, e para a honra e glória do nome de Jesus nós temos visto uma procura até surpreendente de pessoas não cristãs. Há 2 semanas atrás eu tive a ligação de um roqueiro que não era cristão, que ouviu falar sobre o evento e perguntou se ele poderia participar, porque ele queria ter esse contato com a arte de uma forma que ele não conhecia a arte cristã, e ele queria ter esse contato. E eu convidei ele a inscrever-se, e já abrimos inscrições, e você é nosso convidado. Entre lá no blog semearteceara.blogspot.com.br, faça sua inscrição. Lá também estão os nossos contatos, pode perturbar pelo WhatsApp, pode tirar sua dúvida no WhatsApp, e a gente vai ter o imenso prazer de estar celebrando ao Senhor junto com nossas artes lá, em nome de Jesus. Pronto, você também, o Nando vai colocar no nosso site, né, no www.levitasnews.com.br, e aí você pode também pegar aí informação, pegar mais informações, saber como se inscrever. Sérgio, pode ser? Sim. Vamos pegar o link e vamos estar colocando lá. Fala mais uma vez o contato. 9243-6949 ou 9245-1599. Você pode estar ligando um desses números e não tenha vergonha, não conheço a pessoa, não, pode perturbar. A gente está aqui realmente para servir e sanar suas dúvidas, ou pelo site semearteceara.blogspot.com.br. Você está ouvindo o programa Levitas News aqui na Rádio Paz FM 107,3. São 17 horas e 9 minutinhos aqui na capital cearense. Vou fazer uma perguntinha aqui para o pastor Wagner, rapidinha, curta, certo? Pastor Wagner, prejuízo que a pornografia pode causar na vida de um cristão? Os mais terríveis possíveis, né?
já falamos de um, que é o casamento. Se você for jovem, já falamos também a distorção da sexualidade pura criada por Deus. Além de problemas neurológicos, psicológicos. Porque na verdade, um dos grandes sintomas ou sequelas, deixa eu pegar aqui para você, só para você ter uma noção. Que os sintomas, pai. Como é que a pessoa começa a reagir? Ela fica angustiada. Porque é um vício. Ela fica o tempo todo tendo reações de estresse. Estressada. Ansiosa, estressada. Ela quer o tempo todo estar consumindo aquilo. Para quê? Para se masturbar. Porque, deixa eu entrar um pouco sobre isso. É impossível alguém não ver pornografia e não se masturbar. Porque a masturbação é exatamente a realização, é o clímax. Ela consome a pornografia e a masturbação é o clímax. Então as duas coisas andam junto. Uma ansiedade severa, que vai se agravando. O aumento da disfunção erétil. Estava conversando aqui com o irmão. O viciado em pornografia, ele só vai parar e perceber como a pornografia é grave quando ele começa a sentir efeitos negativos na sua sexualidade. Ele acha que quanto mais imagens, quanto mais pornografia, mais prazer, e não é o contrário. Quanto mais pornografia, o teu organismo vai se adaptando àquilo. Chega a um ponto que você não tem mais nem ereção. Isso é incrível, isso é comprovado pela ciência. Ainda que você comece a sentir as pornografias mais pesadas, vai chegar a um ponto que você não consegue mais ter ereção. Então, cabe um pouco, vale a pena. Você não consegue estudar mais, tirar boas notas na escola, não precisa se concentrar. Há uma inquietação excessiva, depressão, ansiedade, lapso de memória. Então, preste bem atenção. Vale a pena, de fato, se envolver com a pornografia? Você sabia que a pornografia é a principal porta de todas as outras mazelas que envolvem o sexo deturpado? Pedofilia, homossexualismo, adultério, fornicação, masturbação, zoofilia. Até necrofilia. Necrofilia, que é o sexo com pessoas mortas, com cadáver. Incrível! Então, a pornografia, a cabeça, ela abre as portas para todos os outros pecados sexuais. Todos os outros. Se você for perguntar como o homossexual ele se tornou homossexual, pode prestar atenção. Até que ele decidisse isso, ele assistiu muitos vídeos. Muitos vídeos. 100% dos homossexuais consomem pornografia. 100% deles. Se você for começar com um pedófilo, antes dele praticar pedofilia, ele consumiu pornografia. Alguém que adulterou, que traiu sua esposa, antes dele adulterar, ele também consumiu pornografia. Enfim, a pornografia só tem prejuízo para quem a consome. Amém? Os mais graves, os mais terríveis possíveis você possa imaginar. É prejuízo total. Total. Pegando aqui, Janailson, já trabalhou muito com jovens, né, no estudo. Eu estou pegando aqui algumas perguntas que a gente vê que são as que mais se sobressaem aqui nesse questionário aqui. O que os jovens mais perguntam. O cybersexo, o que é e é errado. E uma outra coisa que eu acho interessante, você comentou no começo aí do programa. Na tua opinião hoje, a pornografia, né, dentro do cristianismo, ela é mais forte, ela prejudica mais, vamos dizer assim, ela ataca mais o jovem, o adulto, aquele que já é pai de família. Na tua opinião, tu acha que ela é mais pesada na juventude hoje em dia? A juventude ela se corrompe mais na pornografia? Né? Essa seria a minha segunda pergunta. A primeira seria o que é o cybersexo e se é errado. E na tua opinião, se os jovens hoje são mais atacados por esse vício à pornografia? Vou começar pela segunda.
Vamos lá, eu tenho mais acesso à juventude, então posso falar com um pouco mais de eficiência sobre a juventude. Voltando à nossa juventude cristã, nós, graças a Deus, temos quebrado este tabu de não se falar em sexo, de não se ministrar sobre sexo para eles. Antes, quais eram as nossas respostas? Digo por mim, que graças a Deus tive uma educação, estudei numa escola cristã, então a gente sempre teve não era só o porquê sim e o porquê não, mas me indignava, como até hoje me indigna, respostas do tipo: o sexo é pecado? Sim. Por quê? Porque a Bíblia diz que é pecado, ponto final. Isso não são respostas que satisfazem ou que levam alguém a decidir alguma coisa. A nossa vida é uma vida de decisão. A palavra diz que o reino dos céus é tomado por esforço. É decisão. Eu preciso decidir querer ir para o céu. Então, para isso, eu preciso abrir mão de algumas coisas. Então, assim, respostas vagas não solucionam nada. Eu não gosto do tipo de pessoas que te dão uma resposta vaga. Se você vai defender alguma coisa, por favor, defenda. Se você não vai defender, diga que vai estudar. E, por favor, estude. Porque a palavra diz que por falta de conhecimento um povo é destruído. Então, assim, ano passado nós tivemos um convite dos meus pastores para trabalhar só com os homens. Nós fizemos quase 4 horas era para ser 2, fechamos quase 4 horas de aula só com os homens, só com jovens homens. E nós falamos sobre tudo, desde a puberdade até o momento realmente de noivado, de pornografia, de masturbação. E muitos deles sim viam, muitos deles sim praticavam, mas porque ainda tinham essa ideia na cabeça: é pecado, mas é pecado por quê? É pecado, mas a partir de onde? Então, assim, eu acredito que nós temos que quebrar esse tabu de falar sobre sexo. Graças a Deus temos quebrado isso, tem se diminuído. E eles têm sido um alvo maior, mas eles têm, nessa geração, mais informações para não ver, para não ir atrás. Como eu falei, falando sobre o cybersexo, pra quê? Me pergunto pra quê? Porque o jovem, se você já praticou, você já sabe o que é. Se você não praticou, você vai chegar nessa fase e você vai saber fazer. É divino isso. Você vai nascer com isso quando você chegar na fase de fazer, que você tiver com sua parceira, com a sua noiva, com a sua misericórdia, com a sua esposa, você vai saber o que fazer. É de Deus isso. Casados. Gente, você tá casado, aí você liga pra ouvir um telesex. Fala coisas eróticas pra mim. Por que você não chega pra sua mulher e não fala: amor, fala coisas eróticas pra mim? Pô, galera, é assim mesmo, é verdade. Poxa, nós temos que ter essa intimidade com... Eu tenho muitas brincadeiras com a minha esposa. Ela se zanga que às vezes eu chego pra ela e diz: amor, pepperoni. Sabe? Mas são coisas que você não precisa estimular a pessoa a procurar em outras fontes. Se você é homem, você pode chegar pra sua mulher, você não precisa ser um machista de que eu sou o cara, não posso fazer... Não, você pode fazer massagem. A pessoa não vai precisar procurar ninguém pra você fazer uma massagem nos pés. E, gente, massagem nos pés para o casal é de Deus. Então, sabe, é sexo pra quê? Você vai atrás de ver cenas pra estimular o quê? Vamos conversar. Isso aqui pode? Você acha que a gente consegue fazer isso na hora do sexo? Se conversa, ainda que seja com o olhar ou com o corpo. Deus, ele é perfeito no que faz. Não há necessidade de ninguém estar procurando aprender coisas fora do seu matrimônio. E como o pastor bem falou, sexo antes do casamento, fora do casamento, é caminho para o inferno. O inferno existe, querido. Pastor Wagner, comentar também? O nosso amado irmão já falou tudo, né? Mas eu queria só acrescentar aqui com relação aos nossos jovens. Eu louvo a Deus, porque em algumas igrejas esses tabus têm sido quebrados. Essa é a verdade. E também é um erro nosso começar a pensar que é o papel da igreja falar sobre sexualidade para os nossos jovens. Não. A igreja é um complemento. A igreja é um braço estendido, né, para ajudar a família. Mas as responsabilidades, temos que ter noção disso. São dos pais. Qual a idade de se fazer isso, pastor Wagner? Eu creio que quando surgir a curiosidade da criança. E aí vai depender da maturidade dela, do desenvolvimento dela. Mas se o teu filho, a tua filha começou a perguntar sobre sexualidade, essa é a hora de você começar a ensinar, mas ensinar mesmo.
Não como o irmão aqui diz que existe. Não, porque sim, porque não. Mas ensine. Fale para as crianças, porque quando elas forem induzidas pela pornografia, elas vão perceber que aquele tipo de sexo é o errado. Porque o papai e a mamãe me ensinou o que é correto. Então nós vamos ter grandes chances de livrar nossos filhos de serem viciados em pornografia. O grande erro está em nós negligenciarmos o nosso papel de pai e de mãe. Porque achamos que falar de sexo é pecado. Mas isso não é de hoje. Essa é a doutrina católica. Por que elas não permitem o casamento de padres? Porque na doutrina católica o sexo é pecado. É pecado. Só que nós sabemos que o sexo é algo puro. Ele se torna pecado se estiver fora do casamento, né? Ou na distorção daquilo que o mundo diz. Porque também nem todo tipo de sexo no casamento é permitido. Tem que deixar isso bem claro, né? Nós temos que ter noção. Com a nossa esposa, o nosso leito tem que ser honrado. Então, com relação ao cybersexo, pelo que eu estive vendo, eu acho aquilo a pior besteira que possa existir. E infelizmente, muitos casais se envolvem com esse tipo de coisa, na ânsia de busca de prazer, de fantasias, quando na verdade, como foi dito aqui, ele poderia fazer tudo isso com o seu cônjuge. Mas sabe o que o diabo coloca na mente das pessoas? Não, escondido é melhor. Fazer escondido, ter coisa escondida sempre é melhor. E não é. Se você preserva o seu casamento, se você está vivendo algum tipo de situações que nós acabamos de citar aqui, procure seu cônjuge. A primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que tem pecado, que tem errado, peça perdão ao seu cônjuge, conte para ele ou para ela o seu problema, e os dois podem sim superar todo tipo de dificuldade que você está vivendo hoje no seu casamento. É isso. Pastor, pode comentar? Pode comentar, Janês. Só um comentário que o pastor fez sobre a função dos pais também, sobre a sexualidade da criança. Eu lembro de um exemplo que me citaram há uns 3 meses atrás, de adolescentes de 11, 12 anos que estavam entrando na puberdade, e eles dormiam no mesmo quarto até que conseguiram pegar um site, eles passavam a noite vendo aquele site, só que uma certa noite eles esqueceram de sair do site. O pai de um dos entrou no quarto para pegar o celular, e quando ele desbloqueou a tela, estava no site pornô. 11, 12 anos, ele olhou para o filho e disse: "Você já sabe, né? Não preciso falar mais nada." Falta um pouco mais de sensibilidade, né? Um pouco mais de sensibilidade. Eu tô com meu cunhado aqui e sou casado há quase 7 anos, e voltando no namoro, acho que tô uns 9 anos, e desde da fase de pré-adolescência dele, que a gente senta e a gente conversa sobre N coisas, a gente sempre conversou sobre tudo, abertamente, até porque se alguém não fizesse isso, alguém teria que fazer, e talvez fizesse de uma forma deturpada. Então a gente sempre teve esse contato. O meu irmão está entrando na puberdade agora, e eu não espero ele chegar para perguntar, eu chego e pergunto, eu chego e falo. Ele fica com vergonha, mas eu vou falar isso, eu vou cumprir esse papel. Então, e falando sobre ator, sou ator, gente. Ele falou lá no início sobre o ator do pornô. Como ator, eu estudo algumas áreas. E eu fiquei curioso para estudar sobre a arte da ensinação pornô. E venhamos e convenhamos. Aí o camarada vai lá. Poxa, o cara passou 40 minutos lá. Vamos lá. Existem remédios. E olha que aí entra também uma dependência dos atores para fazerem isso. Para segurar a ejaculação. Existe trocas de cena de quase 20 minutos, 30 minutos de uma cena para outra, que bota-se um corte e vai. E tudo aquilo é muito falso. Como ator, eu posso falar que ali é uma péssima atuação. Então, se você gosta de material bom, procure um bom filme. Filme que edifica a sua vida, que edifica a sua casa, edifica a sua vida. Pastor, agora uma pergunta que veio aqui no WhatsApp. Não se identificou, né? Também não tem problema nenhum. Você pode mandar mensagem, pode mandar mensagem para 987 75 98 50. A pessoa diz assim: sou cristão e tenho uma dúvida. Posso assistir filmes pornográficos junto com a minha esposa para apimentar a nossa relação? Ela estando comigo, teria algum problema? Eu até falei um pouco já, né?
Eu acho que ele não ouviu o programa no começo. Vamos meditar. Por que você buscaria instrumentos mundanos, feitos por pessoas que não têm um pingo de temor a Deus? Por que você buscaria ferramentas, vou dizer assim, diabólicas, para apimentar o seu casamento? Eu acho que não convém você usar esse tipo de artifício para que o seu casamento venha colocar que ser apimentado. Primeiro, se o teu casamento está passando por alguma dificuldade, eu quero te aconselhar, essa não é a melhor opção para você. Não é. Pelo contrário, pode levar ao fim do seu casamento. Ah, pastor, mas a minha parceira, a minha esposa, ela sabe e ela está comigo. Nem o motivo dela saber, nem por motivo dela aceitar, isso não deixa de ser errado ou pecado na vida dos dois. A palavra de Deus, ela é muito clara quando o salmista diz, Jó, vamos aqui meditar de Jó. Jó diz assim, ó: fiz uma aliança com meus olhos. Como? Pois a fixaria numa virgem. Em outras palavras, dizendo assim, eu não vou fixar os meus olhos na nudez. Eu não vou. Não vou usar a nudez, né, para que me estimule cada vez mais e isso levar a minha vida a outros males pior. Porque agora você assiste um filme com a sua esposa e quando ela não quiser assistir, você vai assistir sozinho. E quando você começar a ter relação sexual com ela na cama, você vai ficar pensando, não é nela, seja bem sincero. Você não vai pensar na sua esposa, vai pensar na atriz pornô que está lá. 1 Coríntios 6,18 diz: fugir da prostituição. Todo pecado que um comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. O meu conselho para você é que você não deve parar, se deter nesse tipo de coisas. Busque uma outra opção, uma outra saída. Como eu falei, procure seus pastores, procure pessoas que são mais experientes, pessoas cristãs, já passaram por esse problema e resolveram. Tenha um erotismo, sua esposa, saudável entre vocês dois. Citamos aqui alguns casos, mas buscar em armas forjadas no inferno para apimentar o seu casamento, querido, não te aconselho a fazer isso. Eu não te aconselho, o teu casamento não vai ser apimentado. Ele vai ser queimado, destruído no inferno. Tá bom? Tem outra saída sim. Eu vou furar aqui a fila aqui enquanto não dá gente aqui a live. Essa vai ser pro Janaílson. Outra pergunta via WhatsApp, certo? Também a pessoa não se identificou. Uma pergunta bem simples, né? Aí a pessoa pergunta, não dá pra saber se é homem ou se é mulher. A pornografia faz mal ao coração? Ela faz mal pro coração, ela faz mal pra mente, ela faz mal pro seu órgão genital, ela faz mal para suas pernas, ela vai fazer mal para o dedo que deveria estar uma aliança, ela vai fazer mal para todo o seu corpo. É como eu falei lá no início, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E eu duvido muito, e eu não encontro na palavra, a palavra me motivando a procurar ou a ver alguém ou alguma coisa fazer para me excitar o meu casamento, a apimentar, como o pastor fala, apimentar aquela relação com isso. Então, assim, ela prejudica todo o corpo. Até porque Davi fala que tudo que há em mim, bendiga o santo nome do Senhor. Ele não exclui nada dele. Tudo que há em mim. Então, tudo realmente que existe em nós, inclusive os nossos olhos e órgãos genitais e apetite sexual, devem honrar o nome do Senhor. E né, depois desse momento assim, da gente explanar esse assunto tão importante, né, se trata sobre a pornografia, o que eu queria fazer uma pergunta assim, né, para o pastor como para o Janaílson. Dois pontos. Primeiro ponto, como combater a pornografia? Eu digo, dentro da igreja, qual seria o papel da igreja? Se a igreja tem esse papel, ou como foi comentado assim, será que a igreja tem esse papel? A igreja tem a obrigação de ter esse papel? E nós, como os cristãos, eu individual, o que é que eu posso fazer? Se eu estou viciado, como posso combater isso? E se
eu nunca ouvi falar como eu posso para evitar ao máximo a ter esse contato. Então, esses dois pontos, o papel da igreja na situação da pornografia e nós como cristão individual, que a gente pode fazer para combater esse vício. Ótima pergunta. É muito difícil para um líder, pastor, combater o que ele mesmo não sabe combater. Como é que ele vai doutrinar a igreja dele se ele é um viciado? Como é que ele vai criar mensagens? Como é que ele vai combater o pecado que está na própria vida dele? Eu creio que esse é exatamente um dos grandes motivos da igreja estar muito silenciosa também nesse sentido. Porque chegou a hora de nós pastores, sabe, sairmos daquele tabu. Por isso que eu disse, eu está com quase 2 anos aquela mensagem que nós fizemos, né, Renato? Tem mais ou menos isso. Tem quase 2 anos. A primeira mensagem, que eu dividi em 2 mensagens, tem 2.000 acessos. Tem Né, mais de 2.000, né? para você ver a necessidade das pessoas de conhecerem. E como nós, igreja, líderes, pastores, omitirmos a solução, uma luz, um entendimento nesta área para as pessoas. Claro que esse programa aqui, a gente não tem como abordar tudo, não tem. Mas nós temos o dever, em nossas igrejas, nossos jovens, homens, mulheres, estarmos instruindo. Acho que a melhor arma para se combater o pecado, qualquer pecado, não só da pornografia, é o conhecimento, é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, como nós devemos fazer isso? Primeiramente, nós temos que, de fato, estarmos dispostos a reconhecer que há esse pecado da igreja. Eu creio que é um grande erro, porque sermos cristãos acharmos que não tem viciados pornográficos na nossa igreja. É um grande erro. Aí não vamos pregar, não, Nico, todo mundo aqui é crente. Acorde, pastor. Os seus jovens podem estar viciados em pornografia. Homens casados podem estar viciados em pornografia. Mulheres jovens. Gente, mulheres jovens são viciadas em pornografia. E pasmem, as pesquisas dizem que elas assistem vídeos de lésbicas. Olha como o negócio é perverso, é tão distorcido, que o natural seria ela ver filmes héteros, mas as mulheres preferem filmes héteros ou de lésbicas. Por quê? Você vê o grau da maldade, da perversão que é a pornografia. Então nós, pastores, temos que acordar, temos que pregar como pregamos contra todo outro pecado. Pregar também contra o pecado da pornografia. Este é o papel da igreja. Santificai-vos, levar o povo a temer a Deus, trazer um verdadeiro conhecimento. Quando eu fiz esta mensagem, estou aqui com o esboço dela aqui já todo espalhado sobre a mesa, o meu intuito foi trazer conhecimento para a igreja. Porque eu não posso obrigar o irmão a abandonar a pornografia. Mas eu creio no poder do Espírito Santo, agindo através da verdade, gerando um temor no coração dele. Este é o papel do pastor. Ele não pode convencer ninguém, mas o Espírito Santo pode. E pessoalmente, vamos aqui parar e pensar um pouco. O que Jesus falou? Se o teu olho está te escandalizando, fazendo você pecar, o que Jesus fala? Arranca e lança-o fora. Claro que ele fala isso numa simbologia. Você não vai pegar o seu olho e arrancar seu orifício. Então o que ele está querendo dizer? Afaste-se. Rejeite. Se abstenha de tudo que está relacionado à pornografia. Ah, pastor, eu tenho internet em casa e você não se segura? Tira a internet, meu irmão. Ah, o meu celular é muito avançado, a internet. Desconecta a internet. Ah, eu tenho um aplicativo assim de papos. Tira. O primeiro passo é você reconhecer que precisa de ajuda. Reconheça isso. Reconheça que você realmente está se afundando neste mal. E comece a tirar, a isolar. Um dos tratamentos dos neurologistas faz exatamente esse. Eles começam a tirar. Eles bloqueiam. Existe aplicativos, existe programas de computadores que você pode colocar no seu computador que te impede de acessar esse tipo de conteúdo. Existem outros ainda melhores que você pode conectar a outros computadores que todas as vezes que você acessar
esse tipo de programa, as pessoas que estão nos computadores podem te fazer uma investigação se você acessou. Sabe uma coisa muito boa para quem é viciado? Monitoração. Pessoal, tua esposa te monitorar, o teu cônjuge, o teu pastor, o teu colega que quer ver o teu bem, vai te monitorar. Isso já nos afasta um pouco daquela coisa que atrai, que leva você a pecar. Então eu te deixo esses pontos. Primeiro, reconheça, busque ajuda e isole qualquer tipo de atração por essa área. E ore. Ore, coloque diante de Deus.